Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. O tema que foi proposto na propaganda das mídias sociais é o seguinte: o Senhor da vida vencendo a morte. O Senhor da vida vencendo a morte. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Esse rei libertador do domingo passado, esse rei restaurador, esse rei que inclusive é o Senhor da vida. E por ser o Senhor da vida, ele inclusive pode vencer a morte. Ele pode vencer a morte. Nesta noite nós vamos ver também uma das histórias mais bonitas do Novo Testamento. Aí o senhor disse: pastor, no domingo passado o senhor disse que era uma das mais bonitas também. É porque os milagres narrados nos evangelhos são todos eles assim de uma alegria, de uma beleza, de uma manifestação tão grande da glória do ministério do Cristo, que de fato são histórias emocionantes. Eu daria esse conselho aos irmãos: quando você estiver meio desanimado, estiver meio triste, estiver meio desconfiado que se Deus vai ou não abençoar a tua vida, vai lhe fazer superar as suas dificuldades, leia os evangelhos. Os evangelhos nada mais são do que narrativas de pessoas que foram abençoadas pelo ministério do Cristo. Então por isso que ele está cheio, repleto de histórias maravilhosas, de histórias de vidas que foram transformadas a partir do momento em que Cristo entra na vida dessas pessoas. E hoje à noite nós vamos ver mais um belo exemplo de uma história que tinha tudo para terminar de maneira muito triste, mas a partir da manifestação do Messias, a partir desse Senhor da vida que vence a morte, nós vamos ver uma história que teve assim um final maravilhoso. Então, a partir desse momento eu convido os meus irmãos a prestarem muita atenção. Não permita que nada tire a sua atenção. Não permita. Mas tenha sua mente cativa nesse momento a palavra do Senhor. Tá certo? Então nós vamos ver agora esse testemunho desse Senhor da vida vencendo a morte. Então, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Preste atenção aí na sua Bíblia, por favor. Nos fala assim a palavra do Senhor: e passando Jesus outra vez no barco, para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está terrivelmente doente, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que ela seja curada e viva. Ele foi com ele, e o seguia grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso ela ia de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E eles disseram aos seus discípulos: vê que esta multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso se fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram:
a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Preste atenção no texto, por favor. A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, mas crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. O povo fez o quê? Riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andou, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de o quê? De comer. Então veja, nós estamos diante de uma bela história. Estamos testemunhando um milagre extraordinário, né? Uma história que tinha tudo para terminar mal, mas termina muito bem, muito bem. Se essa história ela dependesse apenas da intervenção humana, apenas daquilo que o ser humano é capaz de fazer, não haveria nenhuma perspectiva ou esperança de mudança. Mas, como eu disse no começo, esta realidade foi mudada porque naquele enredo, naquele contexto, entra alguém que tinha o poder, tem e sempre terá o poder, inclusive, de tornar a vida, de trazer a vida novamente. Aquele que tem o poder de ressuscitar um morto. E eu estou enfatizando isso aqui, meus irmãos, para dizer que é assim que acontece conosco. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos o quê? Pecados. Mortos. Não havia em nós nenhum desejo pelas coisas de Deus. Não entendíamos as coisas de Deus. Para que pudéssemos entender, para que esse desejo pelas coisas de Deus, para que esse entendimento em relação às coisas de Deus fosse despertado em nós, foi necessário também que Cristo operasse em nós o milagre da ressurreição. Isso está lá em Efésios capítulo 2. E vos vivificou, que é a mesma coisa de vos ressuscitou dos vossos delitos e pecados. Então lá na frente eu vou falar um pouquinho disso, para que você não ache que essa história não tem nada a ver com você. Tem, e muito. O novo nascimento nada mais é do que isso. Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, muda a natureza da pessoa, coloca sobre ela uma nova natureza. É nesse sentido que a Bíblia vai dizer que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Somente Cristo pode fazer isso. Por isso que a salvação não é obra de igreja. Salvação não é obra de pastor. Salvação não é obra humana. Salvação é algo exclusivamente da ação poderosa do Espírito Santo do Senhor sobre nós. E os evangelhos demonstram, apontam, testemunham acerca disso. Somente Jesus pode fazer isso, né? Nós estamos diante de um texto em que Jesus, na sua caminhada, expandindo o seu reino,
as pessoas que vão se encontrando com ele, ou que são encontradas por ele, acontece o que com essas pessoas? Elas são o quê? Abençoadas. Estas pessoas são abençoadas. Encontrar com Jesus é o melhor encontro que alguém pode ter. Ser encontrado com Jesus, ser encontrado por Jesus, é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Por isso que nessa noite você precisa entender a seriedade disso que está sendo pregado para você nesta noite. Toda a sua existência, toda a sua vida, toda a sua caminhada, ela precisa primeiro, ela obrigatoriamente precisa passar por um encontro verdadeiro com Cristo. Não um Cristo falso, não um Cristo qualquer, não um Cristo produzido por falsos pregadores, mas o Cristo apresentado nos Evangelhos. Nós estamos diante desse Cristo nesta noite. Um Cristo que, onde ele chega, um Cristo que, a partir da sua ação soberana, ele intervém na realidade das pessoas. Interessante no texto que nós lemos nessa noite, e eu quero que os irmãos botem o seu olhar para o texto, Marcos capítulo 5, verso 22, diz o seguinte: e eis que chegou o quê? Um do que, irmãos? Né? É interessante isso aqui, né? Antes de prosseguir na minha exposição, é interessante eu falar um pouquinho sobre esse homem, sobre Jairo, né? Sobre como era difícil para ele estar ali. Como era difícil para ele, que alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas foi fácil para ele tomar essa decisão. Não, não foi. Como líder dessa sinagoga, e o próprio texto o classifica como um dos principais. A ideia aqui é que ele era um homem que era responsável, inclusive pela liturgia da sinagoga. Um homem que era responsável por todo o ato litúrgico naquele lugar. Por consequente, aquele homem, ele era um homem extremamente religioso. Extremamente religioso. Eu estou colocando essas coisas que para ele, irmãos, não deve ter sido muito fácil buscar a ajuda do Cristo. Porque havia uma série de obstáculos a serem superados. Por exemplo, ele inclusive, quando ele procura o Cristo, ele está assumindo, ele está testemunhando publicamente que a sua religião, que a sua religiosidade, naquele momento não estava ajudando ele na resolução desse problema. Qual era o problema que ele tinha? Qual era o grande problema daquele homem? Quem pode me dizer? Qual era o problema daquele homem? Hã? Era porque a filha estava doente. Gente, então diga. Acordem. A filha dele estava terrivelmente doente. Esse homem tinha um problema, gente? Tinha. Estou perguntando isso para vocês porque há uma tendência em nós de sempre supervalorizar os nossos problemas e diminuir o problema dos outros. Tem pessoas que não podem ter uma dor de cabeça. Vai se acabar o mundo, eu vou morrer. Avisa os parentes que eu estou partindo. Mas que são completamente insensíveis aos problemas alheios. Pode ter alguém morrendo do lado da pessoa, pode alguém estar clamando e a pessoa não está nem aí, ó. E não é um problema dela, é um problema dos outros. E há uma tendência em nós. Nós supervalorizamos os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades e muitas vezes não estamos nem aí com os problemas alheios. Não estamos nem aí com os problemas alheios. O texto, inclusive, vai evidenciar isso. Mas lá na frente a gente fala sobre isso, né? Esse homem ele teve que superar alguns obstáculos. O primeiro deles que eu gostaria de destacar é que ele teve que superar o obstáculo da tradição. A religião dele não o levaria a procurar Cristo como solução para o seu problema. Tem muitas pessoas que nós vamos pregar de Cristo, a pessoa diz assim: não, eu já tenho a minha religião. Não entendem que o Evangelho não trata de uma religião. O Evangelho não trata de uma denominação.
O Evangelho não trata de um nome. O Evangelho trata das boas novas de salvação para aqueles que creem em Cristo, se arrependem dos seus pecados e entregam as suas vidas e passam a ter uma relação com Cristo de senhorio. É isso que é o Evangelho. Mas esse homem teve que superar isso. Ele teve que passar por cima da sua tradição. Ele já pensou o que é isso? Um homem respeitado na sua religião, um homem que era responsável por uma sinagoga, por toda a liturgia, por quem falava, por quem orava, por quem pregava, e este homem agora aí para o meio da rua pedir a ajuda de Jesus. Os irmãos acham que isso foi fácil? Eu estou colocando isso porque às vezes as pessoas acham que evangelho é algo fácil. Esse evangelho açucarado que tem sido pregado, né? Onde os pregadores ficam o tempo todo tentando convencer as pessoas que elas devem dar uma chance para Deus. Venha para a igreja porque vai ser bom para você. Ande um tempo com Jesus, eu garanto para você que vai ser bom. Como se Jesus fosse uma mercadoria qualquer. Como se Jesus precisasse de nós para algo. Como se fosse o desespero nessa relação fosse dele e não nosso. Então esse homem teve que superar a sua tradição. E eu quero dizer para você nessa noite também: nunca permita que a sua tradição nunca coloque a sua tradição acima de Jesus Cristo. Nunca coloque. Não tem aquela síndrome de Gabriela que alguns têm, né? Eu morri assim, cresci assim e vou morrer assim. Não. Você precisa ser inteligente. Você precisa entender que a mensagem do Evangelho está acima dessas coisas. E esse homem passou por isso. Ele também teve que superar o medo de perder a posição. Quando esse homem toma essa atitude, inclusive ele estava colocando em risco o seu cargo. Porque os outros judeus poderiam fazer o que com ele? Me ajuda aí? Afastá-lo, dizer: você não merece mais, porque você foi procurar esse tal de Jesus. Os irmãos percebam, não é uma atitude qualquer, é uma atitude de fé, é uma atitude de coragem. E eu estou colocando aqui para vocês que servir a Cristo é uma atitude de coragem. Quando Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua o quê? Cruz e siga-me. Veja, ele coloca uma relação onde você precisa ter muita coragem. Primeiro ele manda você fazer o que com os seus desejos? Negar. Por isso que isso é balela, viu? Venha para a igreja e todos os seus sonhos serão realizados. Ao dedo, ó. Não há nenhum texto, onde a palavra diga que você estando na igreja, Deus vai realizar todos os seus desejos. Isso não é evangelho. O evangelho não trata disso. Não, pastor, mas eu tenho um sonho de ter um carro caro, um carro luxuoso. Trabalhe, meu filho. Trabalhe. Capacite-se e compre. Não há nenhum problema com isso. Mas Deus não é obrigado a dar carro a você, não. Esse homem teve que enfrentar, inclusive, né, a possibilidade de perder o seu carro. Segunda coisa, a Bíblia diz que havia o que entre ele e Jesus? Havia o que? Uma grande o que? Foi fácil chegar até Cristo? Não. Mais um obstáculo esse homem superou. Estou colocando essas coisas, meus irmãos, de maneira muito rápida, para os irmãos verem que não é fácil. Os crentes hoje acham: não, pastor, eu já estou fazendo a minha parte. E querido, qual é a sua parte? Eu estou indo para a igreja. Que luta! É mesmo? Passasse por quantos rios para chegar aqui? Escalasse quantos montes para chegar aqui? Quantas horas caminhando para chegar aqui? Hoje as igrejas estão aí, as igrejas da nossa não, igrejas pequenas, humildes, né? Mas nós temos igrejas por aí, nas capitais, em cidades maiores, igreja com sistema de ar-condicionado central, né? Telões que projetam os cultos em HD. Eita! Né? Geralmente são lugares que estão preparados para fazerem as pessoas se sentirem melhor possível.
Há alguma luta para ir para um lugar desse? Não. Não há nenhuma luta. Este homem teve que enfrentar algumas dificuldades. Venceu também a dúvida e a incredulidade dele, né? Será que vale a pena eu ir até Jesus? Mas ele foi, né? Ele venceu as suas próprias emoções e ergueu-se, né, acima da vergonha. Gente, eu gostaria que vocês pensassem. Imagine quando aquele homem foi se aproximando do Cristo, as pessoas que o conheciam. Jairo, vindo atrás de Jesus. Mas naquele momento ele não estava muito preocupado com esse tipo de coisa, né? Ele estava preocupado com a sua filha. Ele estava preocupado em, de alguma forma, mudar a situação daquela menina. Então veja, esse homem teve que superar dificuldades e de maneira muito rápida. Eu gostaria de destacar algumas coisas no texto. Prometo aos irmãos que não vou estourar o horário, tá bom? Por isso não desistam de mim. Vou apontar coisas rápidas, para que depois, inclusive em casa, você possa analisar o texto, reler o texto e chegar à conclusão. Realmente foi isso que o pastor disse. É isso que o pastor pregou ontem, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar aos irmãos nessa noite é que Jesus é quem escolhe o método. Em dias em que as igrejas tentam dizer às pessoas em que quer ser abençoado, faça tal coisa. Quer ser abençoado, participe da campanha tal. Eu quero que os irmãos abram. Irmãos, pensem comigo. O texto não vai mostrar nada disso. Jesus não vai mandar passar num caminho de sal. Jesus disse àquele homem, traga uma oferta, ele disse, não. Pensem comigo, igreja. Jesus não mandou eles ir na frente de canto nenhum para que alguém botasse a mão na cabeça deles. Pensem comigo, igreja. O texto vai dizer que Jesus é que determina como as coisas acontecem. Por que aqui na nossa igreja nós não temos esse tipo de prática? Por quê? É porque eu não creio que Deus possa fazer, como às vezes sou acusado. Aquele pastor lá é muito frio, aquele pastor lá é incrédulo, na igreja dele não tem nada. Não tem uma rosa ungida, não tem caminho de sal, não tem nada, não tem um óleozinho, não tem uma água, não tem nada naquela igreja. Eu escutei isso várias vezes. Eu confesso aos irmãos, quando eu escuto isso eu fiquei alegre. Isso não me incomoda, nem me ofende, né? Porque mostra a mim que eu estou, de maneira muito humilde, caminhando naquilo que Cristo determinou. De que eu não devo ensinar às pessoas métodos para que elas sejam abençoadas. Nós vamos ver aqui, inclusive, uma metodologia usada por Cristo que não é reproduzida por esses pregoeiros. Mas não, a metodologia aqui, ela é estabelecida pelo próprio Cristo. Cristo é que decide como, quando e quem Ele vai abençoar. Nós, como igreja, nós temos que fazer o que pelas pessoas? Nós devemos o que pelas pessoas? Orarmos. Mas eu não devo fazer da oração um espetáculo. Eu não devo fazer da oração um exercício onde eu seja destacado. Por exemplo, tem uma irmã que está lá atrás, do lado da irmã Luzinete. Eu não sei nem o nome da minha irmã. É a primeira vez que a senhora está aqui conosco, né? Como é seu nome, querida? Marinês, né? Eu posso orar por Marinês? Posso ou não posso? Pode. Mas eu tenho que fazer isso na frente de vocês? Não. Eu tenho que chamar ela aqui na frente? Não. Eu tenho que chamar ela aqui na frente e fazer um espetáculo? Não. Oh, a Bíblia diz que quando eu for orar para as pessoas, devo ir para o meu quarto, fechar a porta, orar em secreto, e o meu pai que vem em secreto ele vai fazer o quê? Vai responder. Vai responder. E aqui onde eu estou, não tem um poder maior do que quem está aí atrás. Não, se você quer ser abençoado, vem aqui à frente. Acontece isso ou não acontece? Isso é apenas para chamar a atenção. Eu não tenho medo nenhum de afirmar isso. Só para chamar a atenção. Só para criar nas pessoas
A falsa ideia de que aquele que está orando é mais poderoso do que os outros que estão dentro da igreja. Quero dizer aos irmãos que a oração de pastor não é mais eficaz do que a sua oração, meu querido. A eficácia não está em quem ora, mas em nome de quem a oração é feita. Toda oração, ela tem a sua eficácia porque nós a fazemos em nome de quem? Jesus. Em nome de Cristo. Então é Cristo que estabelece o método. Percebam que nesse texto aqui, Jesus ele não disse para Jairo fazer nada. Nada. Interessante no texto, olha aí, volte a se olhar para as suas Bíblias. Esse homem vai fazer um pedido, verso 23, olha aí por favor. E rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está terrivelmente doente, rogo-te que venha e faça o quê? E lhe impõe as mãos para que ela sare e viva. O texto diz que Jesus fez o quê? Foi com ele. Jesus não faz isso no espetáculo. Jesus não diz: olha, agora vamos ali por... Não. Ele foi. Jairo foi até Jesus de uma forma aparentemente correta. Ele se prostrou, se humilhou, clamou e creu. Porém Jairo se excedeu em escolher qual a forma que Jesus deveria usar para realizar aquele milagre. Quando ele disse o que para Jesus? Vai lá, Jesus, e faça o quê? Eu não posso dizer isso a Cristo. Não posso dizer isso a Cristo. Eu não posso estar determinando como é que Jesus vai fazer. Por isso que essas orações por aí, eu determino, eu decreto, são estranhas. Segundo o Evangelho, nós não determinamos, nem decretamos o quê? Nada. Não tem lógica nisso. Pode o servo, pode o escravo determinar alguma coisa ao seu Senhor? Não. O próprio Cristo, gente, em seu momento de maior agonia, exclamou da seguinte forma: Pai, se possível, afasta-te de mim o quê? Mas ele completa dizendo o quê? No entanto, seja feita Cristo. Se há alguém no universo, que poderia dizer: eu determino, eu decreto. Não. No entanto, seja feita a tua. Como é que o milagre vai acontecer? Eu não sei. Quando ele vai acontecer? Também não. Mas cremos que ele pode acontecer, sim ou não? Sim! Deus pode operar milagres ainda. Pode não, ele faz. Ele tem feito, ele tem operado muitos milagres. Como essa igreja insiste, o maior deles é o novo nascimento, é transformar um pecador num servo de Jesus Cristo. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. Então, não podemos impor o quê? Metodologia. Faça isso. Participe daquilo. Dê isso. Não é isso que muda. O que muda a vida das pessoas é a vontade soberana de Jesus sobre elas. Segunda coisa, muito rápido. As coisas acontecem no tempo de Deus. As coisas acontecem no tempo de Deus. Jairo havia se apresentado diante de Jesus implorando uma solução rápida. Afinal, a sua filha estava quase o quê? E de fato não há nenhum assim. Esse homem não... Acho que eu e você também, se estivéssemos vivendo a mesma situação, nós íamos fazer esse tipo de pedido também. Eu fico imaginando Vânia. Hein, Vânia? Hein, Zé? Já pensou Vânia enfrentando uma situação dessa? Jesus ia dizer: vamos, porque eu não aguento mais essa mulher não. E o desespero ia ser grande. Então é de se entender. O desespero desse pai mas nós vamos perceber que Jesus, apesar de perceber a necessidade, Jesus opera o milagre no tempo dele. No tempo dele. Isso também é uma lição muito importante para nós, gente. Por favor, não permita que a incredulidade
tome conta do seu coração. Não tenha uma atitude irreverente e desobediente, dizendo para si mesmo o seguinte: Deus está demorando. Não faça isso. Não faça isso. Deus nem está adiantado, Deus nem está atrasado. Deus age na hora que Ele quer, no momento em que Ele mesmo determinou. O que você deve fazer é continuar crendo, continuar submisso, dizendo: Senhor, na tua hora, de acordo com o teu tempo, as coisas irão acontecer. Apesar da pressa desse homem, Jesus não se apressou. Ele ouviu o clamor de Jairo, mas não se desesperou. Calmamente continuou a sua caminhada, atendendo às multidões que o cercavam. Inclusive, antes de chegar na casa de Jairo, Jesus fez o que ainda? Curou o quê? Que interessante, né? Ele estava se deslocando para a casa desse homem para abençoar uma pessoa, mas na caminhada alguém disse: eita, há muito tempo eu sofro, mas se eu tocar nele, eu vou ser o quê? Curado. Eita, eu me lembro da minha época de juventude, não, música que nós cantávamos, né? Tocar em Cristo é o que eu preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas vou a ele sim, e nele tocarei e sararei. A gente cantava isso com uma alegria tão grande, né? Felizmente os crentes hoje têm perdido, né, esse prazer, né, de externar essa fé no seu Senhor. Então, durante a sua caminhada, que para muitos poderiam, né, o próprio já ter dito: ele está demorando. Desse jeito, minha filha vai o quê? Tempo certo. Jesus não sai correndo, nem se desespera, porque Jesus já sabia que ia acontecer o quê no meio do caminho? Ele ia fazer o quê? Abençoar outra pessoa. Pense nisso, querido. Pastor, mas está demorando demais. Tenha calma, porque ele está. Calma. Mas na hora certa, dentro da vontade dele, né? O texto diz que aquela mulher havia gastado tudo e nada tinha o quê? Resolvido. Bastou o quê no Cristo? Bastou o quê? Eita. Não vou cometer o erro que os pregadores cometem. Vem aqui na frente tocar em Jesus. Não. O que eu quero dizer é que, independentemente da situação que você esteja enfrentando, Deus é o soberano nessa situação. E basta um toque da graça dele para a nossa situação ser completamente mudada. Não precisa gritar. Deus não é o quê? A Bíblia diz que Ele sonda o quê? Os nossos corações. A Bíblia diz que ainda a palavra não me chegou à boca e Ele já conhece. Então, não se preocupe. Não, pastor, mas a nossa igreja é muito calminha. A gente não grita, mas não precisa gritar. Nosso Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. O tempo é diferente, o tempo é o tempo do Cristo, é o tempo de Deus. Certo? Terceira coisa, Jesus vai dar a palavra certa no momento certo. Jesus vai impedir que desistamos da caminhada. Jesus vai impedir que desistamos da caminhada. Eu quero que os irmãos voltem o seu olhar, né, porque depois que Jesus opera esse milagre na vida daquela mulher, veja o que vai acontecer. Verso 35, olha aí para a sua Bíblia. Verso 35. Então não podemos estipular métodos. Jesus faz na hora que Ele quiser e como Ele quiser. Não podemos estipular o quê? O tempo. Também as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Terceira coisa que nós vamos perceber, que Jesus não vai permitir que desistamos. Às vezes vai aparecer um motivo assim para que você desista. Mas Jesus vai dizer assim: ei, desiste não. Tenha fé. Olha aí para o texto agora. Veja. Verso 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns o quê? Os companheiros de Jairo. Pessoas que conviviam
na mesma sinagoga com Jairo. E chegaram para dar uma notícia para ele. Olha que notícia. Veja aí na sua Bíblia. Era para desanimar ou não? Ele estava levando Jesus para fazer o quê? Para o quê? Para curar. Há uma frase no mundo aí que com Jesus ela não é verdadeira, Eduardo. Não é. Diz assim, que enquanto há vida, há esperança. Com Cristo essa frase ela não tem nenhum sentido. Porque com Cristo, até quando não há mais vida, há esperança. Até quando não há mais vida, há esperança. Veja qual é a notícia que esse homem vai receber. Verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Aí veja o que esse povo diz. Para que incomodas mais o mestre? O que eles estavam querendo dizer com isso? Desista. Não tem mais jeito. Incomoda mais Jesus não. Volta para a tua casa, vai enterrar a tua filha e segue a vida. Não é assim que a sociedade tem dito a você? Você diz: eita, eu vou mudar de vida, eu vou procurar servir a Deus, eu vou procurar uma igreja onde eu possa, aprender da palavra do Senhor, eu vou mudar de vida, eu quero viver uma nova vida. Aí surgem as centenas e milhares de vozes. Isso é perca de tempo. Tu vai gastar a tua vida com isso. Tu vai deixar de aproveitar a tua vida. Isso é perca de tempo. Mas não, desista. É ou não é? Sempre haverá muitas vozes para que desistamos da caminhada. Sempre haverá muitas vozes. Amigos, familiares, que vão estar: olha, desista, isso não vale a pena, não tem jeito, aceita a tua situação. Quantos homens e mulheres, que eu quero ter um amigo, não desista. Jesus vai dizer algo interessante para aquele homem. Olha aí para a sua Bíblia. Olha para a sua Bíblia. Verso 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, que palavras? Deles dizendo assim: olha, não incomode mais Jesus não, a menina morreu, deixa para lá. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, faça o quê? Crê somente. E aí, o que você faria numa situação dessa? O que você faria? A notícia já havia chegado de que a menina estava. Jesus olha para aquele homem e diz: não temas, crê somente. Eu quero dizer que esse desafio é o mesmo que você tem enfrentado todos os dias. Todos os dias. Quando você olha para uma situação, quando você olha para os seus problemas, quando você olha para a tua família, e você fica dizendo a você mesmo assim, a si mesmo, dizendo: não tem mais jeito não. Tem mais jeito não. Não tem como estudar não. E a palavra de Deus diz a você: crê, tenha fé, Deus vai mudar isso. Crer e glorificar a Deus antes de observar o milagre é um exercício que exige muita fé. Glorificar a Deus depois que recebeu aquilo que queria, qualquer um faz. Muitos crentes, quando estão passando por algum tipo de dificuldade, praguejam, reclamam, blasfemam. Basta receber qualquer coisa, já bota logo lá no Facebook: Deus é fiel. Ué, querido, e Deus não é fiel quando as coisas não caminham bem? Deus é fiel, inclusive, quando nós estamos passando por dificuldades. E o texto está dizendo, Jesus disse para aquele homem: não temas, crê somente. Jesus está dizendo isso para nós essa noite também. Não desista. Crê somente, meu filho.
Eu sei que é difícil a caminhada, mas não desista. Fique firme. Quarta coisa que eu gostaria de destacar nesta noite: Jesus não age por meio de falsos sentimentalismos. Não há. Ah, pastor, mas na nossa igreja não tem choro, na nossa igreja ninguém cai, na nossa igreja ninguém grita. Como é que Deus vai agir desse jeito, pastor? É o que me perguntam. Como é que Deus age lá na sua igreja, pastor? Age do jeito que Ele quiser. Age do jeito que Ele quiser. Para Deus operar um milagre, esse milagre não depende dos meus sentimentos, esse milagre não depende das minhas emoções. O texto deixa isso muito claro. O mesmo povo que o texto diz que quando Jesus chegou lá eles estavam chorando, quando Jesus falou algo, diz que aquele povo ficou o quê? Rindo. Os irmãos estão entendendo? Então, as emoções, elas são enganosas. Ah, pastor, fulano gosta muito de mim, pastor, fulano me ama. Por quê? Por quê, irmão? Não, porque quando ele fala comigo, ele faz uma cara assim, pastor. Os olhos dele brilham. Cuidado. Os sentimentos são enganosos. Nós estamos diante do texto aqui, uma multidão que a princípio parecia estar sofrendo com aquele homem. O que nós estamos aqui, irmãos, são de profissionais. Naquela época e até hoje, naquele contexto social, né, naquela cultura, é o que nós chamamos aqui de carpideiras. Mulheres que são contratadas para chorar. Cobram um velório. Quanto é que tu cobra para chorar? Tanto, aí fica lá, chorando. Então, nós estamos diante disso aqui. E pessoas que estavam ali chorando, não porque estavam sentindo a dor daquela família, não porque estavam preocupados em consolar a tragédia que havia se batido sobre aquela casa. Estavam chorando porque aquilo fazia parte de um exercício religioso vazio. E é isso que tem acontecido dentro de muitas igrejas. Os crentes choram nos cultos, os crentes se derramam. Eu quero me derramar, eu quero nadar nas tuas águas. Derrama. Tudo os crentes sentem dentro das igrejas. Mas isso não transforma a vida deles. Saem das igrejas para viverem da mesma forma. Se derramam na igreja, mas continuam desonestos lá fora. Nadam nas águas de Deus dentro da igreja. Eu nunca vi tanta água dentro da igreja. É água que vai, água que sobe, água que desce. Beba da água, mergulhe na água. É muita água. Mas isso não transforma a vida das pessoas. Então esse grupo estava aqui, né? E esses sentimentos eram vazios. Preste atenção aí na sua Bíblia. Estou caminhando para o final. Estou indo já para o quinto e último ponto. Quinta e última característica que eu gostaria de destacar, né? A primeira, qual foi a primeira? Jesus é quem escolhe o método. Não tem método. A verdade é essa. Não existe método. Segundo, é no tempo. Terceiro, Jesus não vai permitir que desistamos. Quarta, é o que estamos vendo aqui. Jesus não está atrelado a falsos sentimentos. Certo? Olha aí na sua Bíblia. E tendo chegado, verso 38. O interessante é que ele não faz espetáculo disso. Veja o verso 37. E não permitiu que alguém o quê? Ele não faz disso um espetáculo. Eita, que diferença, hein? Que diferença, hein? Acordem, irmãos. Acordem, irmãos. Jesus não fazia disso um espetáculo, como as igrejas evangélicas hoje querem fazer. E Jesus e verso 37, não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Pedro. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço. E os quê? Choravam muito. O povo estava o quê? Chorando, certo. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais?
a menina não, mas o que? Dorme. Claramente, Jesus quis tranquilizar, né, a família ali. A menina estava morta de fato. Não, mas Jesus, tenha calma. Está dormindo, né? Está dormindo. Interessante, nesse momento, veja verso 40. Verso 40. Qual é a primeira reação aí? Riram-se dele. Riram-se dele. É o que acontece hoje. Quantos e quantos zombam do Evangelho? Não é verdade? Quando você prega para alguém, sério, não acredite nisso não. Zombam das verdades de Deus, zombam da palavra, zombam da necessidade de estar na igreja. Estou mentindo, irmãos? Zombam, escarnecem, blasfemam. Aqui, ó. E riam-se dele. Qual é a atenção que Jesus dá para esse povo? Nenhuma. Olha para mim. Não muda nada para Jesus. Quem fica rindo, quem fica zombando, quem fica escarnecendo, deixa de ser o quê? Abençoado. Deixa de ser tocado. Jamais receberá da parte de Deus o quê? Um milagre. Jamais. Jamais. A ação de Deus não é para aqueles que riem dele. A ação de Deus não é para aqueles que zombam da palavra dele. Os irmãos estão me entendendo? Prossigamos na leitura. E riam-se dele, porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e o quê? Vê. Poderia ter feito isso, né? Pai e a mãe. E os que estavam com ele. E fez o quê? Entrou no quarto. Oi, tá vendo como é diferente? Verso. Entrou com o pai e a mãe, com eles que estavam. Entrou no quarto onde a menina estava deitada. Aí eu vou para a última característica que eu quero destacar nesta noite. Última. Deixa eu achar aqui rapidinho. A última característica que eu quero destacar nesta noite. Eu quero que você olhe para mim. Olhe para mim agora. Olhe no fundo dos meus olhos. Não há impossível para Deus. Amém. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Não tem métodos. É no tempo dele. Ele não nos deixa desanimar. Certo? Ele não se é influenciado por falsos sentimentos. Deus não age através de emoções. Não é se você chora ou não chora. E a quinta e última característica que eu quero destacar nesta noite. Para Deus não há impossível. Vejamos isso no texto. Por que não há, pastor? Vou colocar aí, ó. Veja aí, ó. Verso 41. E tomando a mão da menina, disse: Talita cume, que traduzindo é: menina, a ti te digo, faça o quê? Né? Como é que você ordena para alguém que está morto que se levante? Como é que faz isso? Somente o Senhor da vida pode fazer isso. Ele fez isso comigo, fez com você e está fazendo com milhares de pessoas na face da terra. Pessoas que estavam derrotadas, pessoas que estavam mortas, pessoas que eram escravas do pecado, pessoas que eram avessas às coisas de Deus, pessoas que não entendiam as coisas de Deus. E sabe como é que Deus tem trazido essas pessoas? Como é que Jesus tem trazido? Ele tem feito a mesma coisa. Levanta-te, segue-me, venha. Jesus chamou Pedro e João para acompanhar até o quarto da menina e dirigiu-se até a cama, longe dos olhos da incredulidade. Jesus olha para a menina e ao vê-la deitada diz: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela voltou. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, o corpo vai para a terra e o espírito volta para quem? Só Deus pode mandar o espírito de volta. Eita! Somente o Senhor da vida pode dar esse tipo de ordem. Veja aí no verso 42.
E logo a menina o quê? Se levantou e andava, porque já tinha o quê? E assombraram-se com grande espanto. Tente visualizar essa cena. Tente visualizar essa cena. A menina andando. Por isso que as pessoas se espantam. Ué, e não era fulano? Fulano é pastor agora? Oxi! Eu vi esse rapaz nas barracas tomando cachaça. Era pastor agora? Fulana! Como é que fulana? Não acredito. Fulana! As pessoas não entendem o poder do Evangelho. O Evangelho é justamente isso, gente. É Jesus tocando em mortos, trazendo essas pessoas para uma verdadeira vida. Para isso que a igreja existe, para que Deus ressuscite mortos. E esses mortos agora ressuscitados glorifiquem e louvem o seu nome. Para isso. O texto diz que a menina se levantou. Eu fico imaginando a alegria daquela família, né? O que é que eu posso dizer para encerrar nesta noite? O que é que eu posso dizer? Que a partir desse milagre que nós vimos aqui, dessa ação restauradora de Jesus, dessa ação vivificadora de Jesus sobre a vida dessa criança, né? Superando todos os obstáculos, né? Tanto os obstáculos que Jairo teve que superar, como o próprio Cristo, né? que rompe com aquilo que era colocado pelas pessoas ali como uma impossibilidade. Eu quero colocar de maneira muito objetiva para a igreja nesta noite. Nós servimos ao Senhor da vida. Quem é o Senhor da tua vida? Cristo é o Senhor da tua vida. Não importa o que esteja acontecendo, não importa. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. O Senhor da vida vencendo a morte. O Senhor da vida vencendo a morte. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém, queridos? Muito bem.